esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinho com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Bom, eu vou pedir um pouco de desculpa. Eu estou na minha sexta missa do final de semana e ontem teve 3h30 de bênção. E vocês viram que eu falo pouco, né? Então a minha voz está meio assim, então eu não vou conseguir falar muito, tá bom? Também eu peço desculpa aos catequistas, que eu sei que vocês estão loucos para saber que paróquia eu vou, por isso que estão tirando foto. Quem sabe a paróquia de vocês, né? Não sei. Eu adoro arroz com jiló, já vai fazendo aí a chantagem. A liturgia de hoje nos fala sobre hospitalidade. Na primeira leitura nós temos Abraão sentado em frente à sua tenda no pior momento do dia, que é o quê? O calor do sol do meio-dia. Eu não sei se você já soltou pipa, mas o pior horário para soltar pipa é meio-dia, porque não tem sombra, você não consegue, você tem que ficar debaixo da árvore, literalmente. E quando você fica debaixo da árvore, você não consegue soltar pipa. E é o pior momento. Só que Abraão não estava sentado debaixo de uma árvore. Ele estava sentado em frente à sua tenda. Naquela época, as pessoas viviam como nômades. Então, eles não tinham uma casa construída como nós temos, que ela é fixa. Bom, Abraão, assim como as demais pessoas, tinham essas casas que eles precisavam mudar frequentemente por causa do animal, do gado. Por causa que, se não tivesse pastagem, o gado não ia comer. Se não tivesse água, o gado não ia beber. E eles iam se comer e alimentar do quê? Dentro do deserto. Por isso então que eles tinham essas tendas, eles eram nômades, mostrando assim que Abraão vivia pelo trabalho. Isso é uma mensagem para mim e para você. Será que eu e você, será que você não vive pelo seu trabalho? Será que muitas vezes você dedica totalmente ao seu trabalho e um dia você está que nem Abraão, sentado em frente à sua casa, no sol do meio-dia, onde não tem lugar para se esconder, sem esperanças. Às vezes, quando nós vamos vivendo uma vida totalmente ativa, no ativismo, nós vamos para a igreja no domingo, dormimos, comemos churrasco, vemos o jogo do Corinthians, que perdeu ontem, né? E na segunda-feira acordamos cedo, rezamos, tomamos café, vamos para o trabalho, voltamos, almoçamos, trabalhamos de novo, dormimos. Isso vai se repetindo e vira um loop. E vai se indo, e nós vamos perdendo a esperança como Abraão perdeu essa esperança. Porém, Deus é amoroso e compassivo, tem compaixão. E Deus
aparece por meio de 3 pessoas, 3 mensageiros. E Abraão, ao ver aqueles mensageiros, sai de si e vai ao encontro daquelas 3 pessoas. Abraão reconhece que eles eram pessoas importantes. Sabe por quê? Porque Abraão, ele se prostra no chão. E eu te pergunto, sabe o que significa prostrar no chão na Bíblia? Reconhecer autoridade. Ele reconhece que aquelas 3 pessoas que ele nunca viu eram alguém importante. Será que era o próprio Deus? Será que eram enviados de Deus? Bom, Abraão ainda não tinha certeza, mas eles sabiam que eram alguém. Então, Abraão se prostra. E eu já te pergunto, você já se prostrou no chão, no sol do meio-dia? Abraão se doa, Abraão se fere para reconhecer alguém. E muitas vezes eu e você, com os nossos orgulhos, com o nosso egoísmo, com o nosso narcisismo, nós nos fechamos e não conseguimos reconhecer a graça de Deus numa pessoa, não conseguimos reconhecer a mensagem de Deus, seja quando o padre faz homilia, seja quando alguém convida nós para irmos à Santa Missa, nós nos fechamos, por orgulho e vaidade. Abraão não, ele se prostra, e pega aquelas 3 pessoas e fala assim, olha, entra na minha tenda. E aquelas 3 pessoas entram na tenda e Abraão oferece tudo o que ele tem de melhor, a melhor farinha, a melhor carne, mata o bezerro mais novo e oferece tudo a ele. E quantas vezes eu e você, nós pedimos para o Senhor adentrar em nossas casas? Hoje as pessoas casam, já marca a data do casamento, com um monte de gente lá, esquece de vir na igreja casar, e casa, constrói a casa e não pede nem para o padre lá dar o crucifixo, abençoar. A sua casa é abençoada? Você já pediu para que Deus possa entrar na sua casa como cristão católico? O padre já foi na sua casa abençoar? Se não foi ainda, está na hora de você ser que nem Abraão. Padre, vai em casa, abençoa a minha casa, para que Deus possa entrar. É claro, se você quiser chamar o Padre Roberto, chama, mas ele está muito fofinho. Eu ainda estou magro, eu preciso ter aquela estrutura de padre. Então você pode me chamar, um cafezinho sem açúcar, eu vou adorar. Mas peça a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, para que lá possa viver a paz. E sabe, Abraão foi tão hospitaleiro que era algo comum daquela época. Sabe por quê? Eu não falei que as pessoas viviam como nômades, pulando de galho em galho, por causa da pastagem, por causa da água. Então não se conseguia sobreviver sozinho no deserto, precisava de outras pessoas. E quantas vezes eu e você, nós estamos no deserto da nossa vida, numa aridez espiritual, e nós queremos viver sozinhos. Por isso que não vai para frente a sua vida de oração, por isso que muitas vezes as coisas na sua vida não vão para frente. Não estou falando de financeiramente, mas eu estou falando que você enfrenta dificuldades e tribulações e você quer enfrentar sozinhos. Por isso que no deserto eles acolhiam as pessoas estrangeiras, qualquer pessoa, para que eles não pudessem morrer. E tinha toda essa hospitalidade. Você tem acolhido as pessoas que necessitam na sua casa, na sua vida? Você tem deixado ser acolhido também? Bom, Abraão, ao fazer toda a hospitalidade, que era um rito comum daquela época, aquelas 6 pessoas agora manifesta a Abraão quem eles eram. Abraão reconhece que eram alguém enviado por Deus. E aquela uma das pessoas fala assim, olha, no ano que vem eu vou passar aqui e a sua mulher estará grávida, terá um filho. Às vezes para a gente, vai ter filho, mas Sara e Abraão eram de idades avançadas. Eu não sei se você, mulher que já tem uma idade avançada, já ficou com medo de engravidar, ou já conseguiu engravidar, ou não conseguiu engravidar. É algo difícil de se acontecer, mas para Deus nada é impossível. Às vezes a gente vê isso como um milagre, porém, não é um milagre, é um cumprimento da promessa. Há 28 dias atrás eu comecei a rezar a missa lá na paróquia São Cristóvão, às 6 da manhã, acaba às 6h30. E a primeira leitura era sobre o arco, na verdade, da história, era sobre Abraão. Que Deus falou para ele, Abraão, vou te dar terras, bens, gados, tudo que você precisa e também posterioridade, ou seja, você vai ter filhos. E nós estamos aqui hoje
reconhecemos como Abraão, o nosso pai na fé. Não é, catequistas? Ah, bem, senão vocês não fizessem o bicate, né? Então, Abraão é nosso pai na fé. Abraão, então, agora vê o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida. Abraão, então, entende que o Senhor não o abandonou. Então, agora nós entendemos porque Abraão estava sentado em frente à sua tenda. Porque ele ainda perdeu as esperanças que o Senhor iria dar filhos para eles. Você sabe por que é importante ter filhos? Porque hoje as pessoas casam, não querem ter filhos. Minha irmã falava que se ela engravidasse, ela iria querer perder o bebê. E hoje a minha irmã, ela está fazendo um tratamento de endometriose para engravidar. Eu rezei durante 8 anos para que a minha irmã mudasse isso. E às vezes as pessoas casam não querem ter filhos porque filho dá problema. Eu falei, meu filho, o dia que você descobrir que é pegar uma criança no colo, você vai sentir o céu na terra. O filho é sinal de que a história da família continua. Que alguém vai contar a história do seu avô, do seu tataravô, do seu bisavô e assim por diante. E todo mundo vai deixar, não vai esquecer quem foi aquela pessoa que iniciou a família. Só que hoje a gente nem dá valor mais isso. Se eu te perguntasse quem que é seu bisavô, seu tataravô, você nem vai saber. E um dia eu ouvi uma frase no seminário assim: se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Talvez seja por isso que eu e você andamos em círculos ou estamos perdidos, pois nós não sabemos a história da nossa família, não sabemos de onde viemos, por que a nossa família veio para o Brasil ou não, porque a minha família era espanhola, yo hablo un poquito, por isso que a minha família paterna é tão católica, Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Espanha, mas nós precisamos saber sobre a nossa história, para que continue sendo criado. Era tão bonito falar assim, olha, o meu avô construiu essa igreja, hoje eu estou aqui ajudando a fazer com que essa igreja continue, porque meu avô que começou tudo isso aqui. E às vezes a gente não dá mais valor a isso, a gente dá valor a coisas que são temporárias, a fé que é algo eterno, a gente esquece. Bom, então, Abraão recebe a graça de ter os seus filhos. Sabe o que acontece com Sara, que não é falado na leitura? Ela dá risada, ela questiona no seu coração: eu de idade avançada vou ter filhos? Às vezes eu e você, nós questionamos os planos de Deus. Às vezes a gente acha que aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo que Deus vai realizar, a gente fala assim: Senhor, o Senhor tem certeza disso? Quantas vezes eu e você duvidamos que aquela pessoa tinha capacidade para ser catequista, ou aquela pessoa tinha capacidade para servir? Bom, realmente nós duvidamos. Isso nos mostra que nós temos falta de amor, ou que nós não temos intimidade com o Senhor. Sabe o que acontece quando nós temos intimidade com o Senhor? Que nós não precisamos pedir para o Senhor: Senhor, vem para a nossa casa. Porque eu não sei se vocês repararam, no Evangelho não se fala que Jesus pediu para Marta que ele poderia ficar na sua casa, como ele falou para o Zaqueu: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar na sua casa. Não disse isso. No Evangelho não fala que Marta convidou Jesus para adentrar na sua casa, mas fala que Jesus entrou numa casa para repousar porque estava indo para Jerusalém. Não se fala disso. Nos mostra então que Marta e Maria eram íntimos, que o Senhor podia ir e voltar da sua casa. E eu te pergunto, será que o Senhor é tão íntimo da sua vida que Ele pode entrar na sua casa e sair, ou no seu coração? Sabe como nós temos essa intimidade com o Senhor? Quando nós vamos às missas dominicais. É tão triste quando eu atendo confissão que a pessoa fala: padre, eu faltei da missa dominical. Eu te pergunto, imagina se você ficasse sem beijar a sua esposa, os homens aí, durante 3 dias. No outro dia você estava com uma faca no seu pescoço. O que está acontecendo? Imagina se você ficasse 3, 4 dias sem abraçar e beijar o seu esposo. O que ia acontecer? Ele estava achando que você estava traindo. Imagina se você ficasse 3, 4 dias sem trocar a roupa do seu bebê, ou sem beijar o seu filho grande. O que ia acontecer? Ia falar que o papai e a mamãe não amam mais ele, né? E porque para Deus, quando nós precisamos ter essa intimidade,
a gente trata de qualquer jeito, a gente trata Deus como se Ele fosse um brinquedo. Eu não sei se você tem TDAH como eu, mas Santa Teresinha fala que nós devemos ser um brinquedo na mão de Deus, não que Deus deve ser um brinquedo em nossas mãos. Às vezes a gente puxa a perna, a cabeça de Deus rasga e fala assim: ai Senhor, eu errei, desculpa, está aqui. Quantas vezes eu e você pegamos esse brinquedo que é Deus, rasgamos, jogamos fora, deixamos de escanteio. Isso, como que você quer ter intimidade com o Senhor se a sua vida é assim? Aquele que é íntimo do Senhor o Senhor não precisa perguntar se pode entrar. Você quer melhorar a sua intimidade com o Senhor? Reze todos os dias. Se você tem preguiça de rezar, reze pelos seus filhos, se você quer pai e mãe, que eu tenho certeza que você daria a vida pelos seus filhos. Se você que é filho ou filha tem preguiça de rezar, reze pelos seus pais, que eu tenho certeza que se você não vai querer trabalhar desde criança para ter o pão na sua casa. Se você é viúvo, reze por aqueles entes que já se foram. Ou seja, reze pelas outras pessoas, depois você vai aprender a rezar por você, que às vezes a gente esquece da gente nas nossas orações, a gente reza pelo outro, mas não reza por nós. Bom, enfim, além da vida de oração diária, nós temos a Eucaristia. Quantas vezes você comunga, além das missas dominicais? Eu disse que eu comecei a rezar as missas de manhã, nós começamos em 10, hoje nós estamos em 30 pessoas. A Eucaristia muda as nossas vidas, é o remédio para os doentes. Se nós nos juntamos para estar com o Senhor e comungamos, meu irmão, a tua vida vai mudar. Tem uma mulher que ela perdeu a filha, fez 30 dias ontem. Ela que estava organizando as coisas da minha ordenação, e ela não deixou ninguém ir no velório da filha para cuidar da minha ordenação. E quando eu encontrei ela de novo, foi para falar que a gente ia ter missa diária, ela falou assim: padre, para mim isso foi um presente de Deus, porque a vida de comunhão diária que eu estou tendo agora com a Santa Missa, fez eu superar o luto da minha filha. O meu marido, que às vezes ia só de missa dominical, está indo de missa de semana comigo. A importância que nós temos da Eucaristia, né? E às vezes a gente tem celebração da palavra aqui na paróquia, que eu lembro que a Dona Rosa vinha todo dia, e às vezes a gente não vem. Mas se for para beber todo dia, a gente vê. Se for para tomar um café todo dia, a gente come. Mas meia hora de missa por dia para a gente é muito tempo. Bom, além da Eucaristia, sacramento da penitência. Quanto tempo faz que você não se confessa? Como você quer ser íntimo com o Senhor se você não se confessa? Nesses últimos dias eu atendi muita confissão de gente que nos confessava desde a crisma, 10, 12, 15 anos. Eu acho que eles estavam esperando eu ser ordenado, que é todos meus amigos, praticamente alguns. E sabe, eu ficava triste, mas ao mesmo tempo alegres, porque eles retornaram para a casa do Pai. Retornaram e encontraram na sua miséria a misericórdia de Deus. Agora estão íntimos do Senhor. Às vezes você não é íntimo com o Senhor porque você não se confessa. Você está preso, fechado no seu egoísmo, aquilo que eu falava lá no começo com Abraão. Bom, unção dos enfermos. Às vezes a gente acha que a unção dos enfermos é só para quem vai morrer. Esses dias eu atendi um caso, fui na Santa Casa, fiz mais unção, e à noite eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim, que o filho dela está com bronquiolite. Eu nem sabia o que era bronquiolite. Uma criança menos de 1 ano. Está tendo um surto, parece que na cidade disso. E eu falei assim, olha, eu estava aí na Santa Casa, não deu para eu não sabia que você estava aí. Você quer que eu vá? Eu vou ser sincero, eu não queria ir não, porque tenho medo de hospital, sangue, jaleco, branco. E eu tinha marcado já um compromisso para visitar uma criança recém-nascida. Aí ela falou assim, padre, o senhor pode vir? Eu fiquei assim, posso? E eu fui. E quando eu entrei lá no hospital, eu vi, ao entrar com determinada roupa, vá para sua casa, tome banho, jogue e coloque a roupa para lavar, porque vai passando um para o outro. E eu conversei com a Marina, com o Danielzinho, a saturação do Danielzinho estava 92, parece que é algo grave.
E eu falei assim: Marina, eu posso dar unção dos enfermos em você? E também no Daniel? Eu fiquei com medo, porque a gente tem esse preconceito que unção vai dar e vai morrer, né? Ela falou assim: padre, pode? Eu dei. Fiquei um tempo, fui embora, troquei de roupa e fui ver essa criança recém-nascida. E sabe o que aconteceu? Na hora que nós estávamos sentados, ela mandou uma mensagem assim: olha, o Danielzinho foi para 97 de saturação. Na quinta, perguntei: e aí, como está o Daniel? Padre, o Daniel está pulando na cama aqui. Amanhã a gente recebe alta. Está vendo como os sacramentos são importantes para criar nossa intimidade com Deus e melhorar a nossa vida? E eu e você nos tratamos os sacramentos como se fosse um brinquedo? Já chutamos? Bom, a gente se fica preocupado com tantos afazeres, e é por isso que a gente não dá valor às coisas de Deus, não buscamos as coisas do alto, como o Padre Léo fala. Assim como Marta, mesmo sendo íntima do Senhor, ficou preocupada com os afazeres. Quantas vezes nós, catequistas, preparamos todos os nossos documentos, as nossas aulas, catequese para dar para as crianças, e a gente esquece da nossa intimidade com o Senhor, esquece o primeiro amor. Quantas vezes nós temos essa intimidade, vamos à missa, começamos a participar de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos, eu não sei, e depois a gente esquece porque a gente está na igreja. A gente se perde, mesmo estando no nosso refúgio. Sabe por quê? Porque a gente se esqueceu, porque nós estamos ali. Nos preocupamos tanto com os afazeres, que esquecemos que a melhor coisa que nós devemos estar é aos pés de Jesus. É estar sentado à mesa como Maria estava. Sabe o que significa sentar à mesa? É partilhar a sua intimidade com o Senhor. É partilhar aquilo que você tem no seu coração para o coração de Deus. E eu te pergunto: quanto tempo faz que você não partilha, não senta à mesa com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus entes queridos? Por isso que os casamentos terminam, falo isso pelos meus pais, não se sentam à mesa para conversar, não trocam a intimidade, fica naquela bendita tela do celular, cada um vai para um quarto. Nós precisamos sentar à mesa como Maria sentou com Jesus, fazer sala, como os antigos falavam, para partilhar a nossa intimidade com os nossos entes queridos. Não apenas com os entes queridos, mas também com Jesus. Por isso que nós estamos aqui hoje, sentados em volta da mesa do altar, para partilhar as nossas fadigas, as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos amores, aquilo que nós temos em nosso coração, diante da mesa do altar, que logo nós teremos o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por isso a importância da missa dominical e também da missa diária em nossas vidas. Que eu, você, todos nós possamos entender: quem reza, provavelmente se salva. Quem não reza, provavelmente se condena. A oração nos ajuda a criar intimidade para Deus. E eu te respondo a pergunta do Salmo: Senhor, quem morará em vossa morada? Aqueles que foram íntimos do Senhor. Que nós possamos fazer um breve momento de silêncio para deixar as palavras do Santo Evangelho e das leituras meditar em nossos corações.